Boa noite. Boa noite, quem for chegando aí. Boa noite, Dr. Rubens. Boa noite, quem for chegando. Estamos iniciando nossa live, nossa segunda live desses 3 dias de live, né? Quem for chegando, pessoal, boa noite, pode ir compartilhando para que mais gente possa participar, tá? Então, boa noite. Hoje é o segundo dia de nossas lives, que começou ontem, falando da tríplice dimensão da igreja, ou seja, o que constitui a igreja de fato. Ontem nós tivemos a presença do Padre Lucas falando sobre a liturgia, que é a alma da igreja, o espírito que dá vida à igreja, no sentido teológico que a gente falou. E hoje nós vamos dar continuidade ao segundo tema dessa trilogia, ou dessa tríplice missão, que é sobre a diaconia. O que é a diaconia? O serviço da caridade, principalmente aos mais necessitados. E amanhã teremos o Tiba conosco aqui, falando sobre a martiria, que é o anúncio da palavra. Compartilhando aí, para mais gente participar. Boa noite, Padre. Boa noite, sua bênção. doutor Rubens. Deus abençoe, que coisa boa. Prazer é todo meu. Novamente. Agradeço pelo convite. Então, que bom. Pois hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática que deu esse início ontem. E é contigo hoje, né? Então tá meio cortado aqui o vídeo. Espera aí. Então, tá tudo bem, doutor? Deus, Tiago? Como é que tá a família? Bem. Tá tudo bem? Lá em casa, várias boas notícias. Minha mulher tá grávida de novo. De novo, glória a Deus. É preciso povoar o mundo com gente boa. E os dois... Gente cristã. E os nossos dois pais cristãos estão tudo doentes, os bichinhos. Não. Espero que venha a menina aí para alegrar, né? É menino, né? O que vier é de Deus. Então, doutor, fazendo aqui uma breve síntese, as pessoas estão chegando aí, pode ir já compartilhando. O intuito dessa trilogia, ou seja, desses 3 dias de live, era o quê? Falar da tríplice dimensão daquilo que constitui a Igreja Católica, o que torna a Igreja ser o que ela é no mundo, para que ela exista. Então, que é a liturgia, no sentido de adorar a Deus, é a diaconia no sentido da caridade ao próximo, quem diz que ama a Deus não ama seu irmão é mentiroso, e o anúncio incessante, né, da palavra, ou seja, o querigma, a martiria, que será o último dia. E ontem nós estivemos com o Padre Lucas, onde foi muito boa. Quem ainda não viu a live, pode estar vendo, ficou gravado. E hoje nós vamos falar de algo tão caro a nós, né, doutor? Sobre a DSI, né? Que expressa a doutrina social da igreja, né? Que expressa essa... Eu até botei em um dos alunos, falava, né, o que é a Igreja Católica. É a tenda de Deus entre os homens, né? Essa parte da liturgia. É a enfermeira da humanidade, que é essa dimensão da caridade. E é o farol da humanidade, que é aquilo que dá norte à nossa existência. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse e vamos entrar nesse tema que pode parecer um pouco espinhoso, mal compreendido, né, espinhoso? Muita gente não conhece, né, o que é a doutrina social da igreja.
a parte da caridade Perfeito. da igreja. Para quem não me conhece, eu me chamo Rubens. Eu sou natural de Fortaleza. Atualmente eu moro em Juazeiro do Norte, Ceará, com a minha esposa e os meus filhos. Como eu já falei aqui, ela está aguardando mais um bebê, descobrimos recentemente. E com esse, então, são 4, né? Um no céu, 2 na terra e um na barriga. Inclusive, peço orações a vocês pelos meus 2 filhos que estão doentinhos, os pequenininhos, né? Um tem 2 anos e o outro vai fazer 1 ano agora, essa semana. Eu sou médico, trabalho tanto na parte de medicina intensiva, na parte de UTIs, como na parte de medicina diagnóstica com ultrassom. Mas a minha formação é cuidados paliativos, eu sou paliativista. Sempre me interessei muito por estudar as coisas da igreja, né, entre as quais, digamos assim, me especializei mais no estudo da bioética, da doutrina social da igreja e também da própria história da igreja. E aí, quando o padre Paulo veio falar comigo, disse que estava querendo fazer uma série de lives. Ixi. Me escuta, padre? Sua voz saiu cortada. Não, tá dizendo que o Tiba entrou Boa aí, seja noite, Tiba. bem-vindo, e quem está chegando, compartilha. Sim, pois bem. Tá? Isso. Pois Amanhã o bem. Tiba estará conosco. Me perdi. Sim, quando o padre Paulo veio falar comigo sobre que estava querendo fazer essa série de lives sobre a identidade católica, quando se fala identidade católica, para mim, eu já lembro imediatamente dessas 3 constantes, né, que são as chamadas as constantes ratzingerianas, né, que o Papa Bento XVI falava muito sobre isso, né, e aí ficou com essa marca, que são exatamente o que a igreja faz na liturgia, o ato de adoração a Deus, e ontem já teve uma live excelente falando sobre isso, né, eu já assisti, muito boa mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diaconia, que é o serviço, especialmente o serviço prestado aos mais necessitados, e também amanhã a parte da martiria, que são as 3 coisas que constituem a identidade da igreja. E essas 3 coisas, elas perpassam todos os tempos, né? Desde os primeiros tempos até atualmente. Se você quiser analisar ao longo da história o que é que a igreja faz, você vai sempre se voltar para a diaconia, você vai sempre se voltar para a liturgia, vai sempre se voltar para a martiria. Claro que em diferentes épocas isso aconteceu de diferentes maneiras, né? A própria disciplina dos sacramentos foi mudando, né? Foi sendo aprimorada, melhor dizendo. Né? As formas de evangelizar foram mudando, que é o que o Tibo vai falar amanhã. Né? Nós tivemos as ondas de evangelização e o modo de exercer a caridade ele também foi se aprimorando. E quando a gente fala, quando é que começou a doutrina social da igreja, que é, por assim dizer, a cereja do bolo dessa questão da diaconia do serviço, né, da voz da igreja em relação a essa dimensão social, a gente pode até pensar erroneamente que a doutrina social da igreja começou com a Rerum Novarum, no final do século XIX, em 1891, quando o Papa Leão XIII escreveu a Rerum Novarum, mas não foi. A doutrina social da igreja, ela começa do Evangelho. Ela começa quando Jesus diz, né, que devemos cuidar dos pobres, devemos cuidar dos órfãos, das viúvas. Ela começa nos Atos dos Apóstolos, quando eles faziam de tudo que era de todos, coisas de um só, né, como se tudo fosse de todos. Né? Isso, o serviço da caridade, ele exprime de fato o que a igreja faz. Portanto, quando se fala de doutrina social da igreja, a gente vai sempre entender o modo como a igreja orienta as relações sociais. Mas a igreja ela não nos dá digamos assim, um manual. Né? Um manual, aperte esse botão, faça tal coisa, age de tal maneira, age de tal outra maneira em tal outra situação. A igreja não nos dá, digamos assim, uma receita pronta. Isso é importante que a gente entenda. Certo? O que é que a igreja nos faz? Ela nos dá critérios de discernimento e ela nos dá um método de como agir. Então, a doutrina social da igreja ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da doutrina social da igreja? É restabelecer o reinado social de Cristo sobre a terra. Isso é a primeira coisa que é preciso que a gente entenda. O objetivo da doutrina social da igreja é restabelecer o reinado social de Cristo sobre a terra. E Cristo é rei,
não só do céu, como ele mesmo já disse, mas também da terra. É preciso que a gente entenda isso. Muitas vezes a gente fala a festa de Cristo Rei, que a gente vai celebrar sempre no último domingo do ano litúrgico, né? Antes de começar o Advento, a gente imagina que a gente está celebrando a festa de Cristo Rei do céu. Mas não é só a festa de Cristo Rei do céu, e sim Cristo Rei do céu e da terra, porque ele de fato reina sobre o céu e a terra. Como ele mesmo me disse, como ele mesmo disse, ele disse assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E aí depois ele dá uma ordem, diz: ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ensinai aquilo que eu vos ensinei a todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem do próprio Cristo que transforma o seu reinado em um reinado social, um reinado que deve se estender a todos os povos do mundo. E é isso o objetivo da doutrina social da igreja. Por que é que a gente serve aqueles os mais necessitados, os órfãos, as viúvas, os pobres, os marginalizados? Porque nós queremos restabelecer o reinado de Cristo sobre a terra, sobre as almas, sobre os corações, sobre cada homem. Então o reinado social de Cristo ele vale para todos os católicos? Não. Ele vale para todos os homens. Se hoje há guerras no mundo, se hoje há fome, se hoje há miséria, é porque Cristo não foi ainda colocado no seu lugar de rei do céu e da terra. Do céu ele já é o rei, mas é preciso que ele seja colocado no lugar de rei da terra. E assim, estabelecido o reinado social de Cristo, nós teremos a humanidade caminhando em direção à morada eterna. Como uma comunidade, como uma grande comunidade de povos, uma grande comunidade de homens, caminhando juntos para o céu. Primeiro, esse é o objetivo da doutrina social da igreja. Em seguida, a gente vai um pouco mais adiante. Claro, aqui não vai dar para a gente aprofundar nada, mas eu estou querendo dar umas pinceladas aqui. Qualquer coisa, padre, obviamente, o senhor pode interromper e complementar o que o senhor quiser. Em seguida... As pessoas entenderem essa segunda dimensão constituinte da igreja, que é a caridade. Você falava dos órfãos das viúvas, algo que nós trazemos desde o judaísmo, né? O cuidado com os órfãos e a viúva, que representava aquelas classes mais necessitadas. E hoje, a igreja nasceu com a caridade, né? Inclusive, me lembrei agora de colocar, senão eu ia me esquecer, amanhã, quando o Tibo for falar das ondas de evangelização, certamente, da evangelização, da martiria, né? Certamente irá pontuar, mas no início da igreja, ela era identificada, ela era reconhecida pelo seu serviço da caridade. Está até nos Atos dos Apóstolos, né? Olhem como eles se amam, né? Olhem como eles colocam tudo em comum. Nas primeiras pestes que houve, né, dentro dos nossos tempos, né, depois de Cristo, né, depois do início da cristandade, as primeiras pestes, os cristãos se destacavam porque os demais fugiam, fechavam suas portas, e os cristãos não, os cristãos iam lá cuidar dos doentes, os cristãos iam lá consolar aqueles que estavam sofrendo, né, enterrar os mortos, né, o serviço, as obras de misericórdia que os cristãos iam partilhar desde sempre. Isso os diferenciava dos demais. Eu estava conversando hoje com o pessoal do hospital, falando sobre a história de São Cristóvão. São Cristóvão, que era um soldado, né, do exército romano, e quando se converteu, porque queria servir ao mais forte, ele começou a servir. E aí ele começava a atravessar as pessoas de um rio de um lado para o outro, né, por isso ficou padroeiro dos viajantes. Mas era tudo pelo serviço da caridade, que era como os cristãos eram identificados. Isso é importante, sempre houve isso. Mas a igreja, como eu estava dizendo, ela nos dá um método. A doutrina social da igreja, além de um objetivo bem definido, ela também tem um método. E o método da igreja, da doutrina social da igreja, ele foi especificado pelo Papa São João XXIII, na encíclica Mater et Magistra. Mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês o que é que ele ensina lá. Ele diz o seguinte: o método da doutrina social da igreja, da DSI, o método da DSI é o mesmo método do bom samaritano. Como é a história do bom samaritano? Um homem estava atravessando uma estrada, e ali ele foi abordado por salteadores, por ladrões,
foi roubado, foi espancado e ficou quase morto, caído à beira da estrada. Então passou um sacerdote, olhou para o lado, fingiu que não viu, passou direto, passou um levita, agiu da mesma forma, e aí passou um samaritano. O que foi que o samaritano fez? Ele viu aquele homem ali, ele se encheu de compaixão, e depois ele foi lá e o ajudou, cuidou dele, curou suas feridas, levou ele para uma enfermaria, pagou o seu tratamento. E a doutrina social da igreja nos dá exatamente esse método, que é composto por 3 palavrinhas: ver, julgar e agir. Então nós vemos a situação, né? No caso, pode ser uma situação de uma pessoa que está passando fome, pode ser a situação de um país que está sob ataque, pode ser a situação de um povo que está se revoltando contra as suas autoridades, pode ser a situação, qualquer situação, de uma pessoa pobre enquanto a outra é muito rica. Né? Então, a gente vê a situação, depois a gente vai julgar aquela situação. E qual foi o julgamento do bom samaritano? Ele se encheu de compaixão. Esse ato de se encher de compaixão é exatamente o julgamento que ele faz. E depois ele vai agir. Mas, para exercer, para que funcione bem esse método, a gente precisa de um certo filtro. Que aí a gente entra num outro passo da doutrina social da igreja. Claro, tudo isso que eu estou falando aqui, tanto a conceituação da doutrina social da igreja, o seu objetivo, o seu método, e agora eu vou falar dos seus princípios, isso a gente pode se aprofundar bastante, mas eu estou querendo dar uma pincelada geral aqui, né? Pois bem, para quem está entrando aí, boa noite. O doutor Claudemir está dando boa noite aqui. Pois bem, vamos lá. A igreja nos dá esse método de como agir dentro da vida social, mas é preciso agir utilizando os filtros que a igreja nos dá, que são justamente os princípios da doutrina social da igreja. Então, muito bem, isso aí, acho que isso aí o senhor já falou, o ver, o julgar e agir, né? Eu acho que o filtro aí vamos dar uma explicada bem legal, né? Porque, como o senhor bem coloca nos seus trabalhos, para ficar bem claro, né? Como vivenciar isso sem parecer ser aquilo que depois a gente vai ver sobre as pessoas confundir opção política com perfeito. opção pela caridade, né? Pois bem, quais são os filtros através dos quais a gente precisa julgar as situações, ver as situações, enxergar de fato as situações e agir? São os princípios da doutrina social da igreja. Quantos são os princípios da doutrina social da igreja? São 4, certo? Primeiro princípio da doutrina social da igreja, o princípio da dignidade da pessoa. O primeiro princípio é esse, a dignidade da pessoa. E aí entra tudo. Entra o fato de que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cada ser humano é único e irrepetível. Cada ser humano é alvo do amor de Deus, foi alvo da redenção de Cristo e deve ser respeitado, nunca deve ser utilizado como um meio, mas sempre como um fim. É por isso que a igreja tece muitas críticas, por exemplo, ao capitalismo, porque no capitalismo muitas vezes o fim é o lucro, e para a igreja isso não pode acontecer. Sempre o fim tem que ser o homem. A finalidade de um sistema econômico, de um sistema político, tem que ser sempre o homem. O homem é que ele é o fim da vida social. A finalidade da vida social é a dignidade, a promoção da dignidade do homem. E é baseado nesse princípio que a igreja é contrária ao aborto, é baseado nesse princípio que a igreja é contrário, por exemplo, ao abandono das crianças, é baseado nesse princípio que a igreja é contrária ao trabalho escravo, é contrária à prostituição, é contrária ao tráfico humano, é contrária... Pode falar, padre. Não. Vou continuar falando aqui. É por causa disso, é por causa desse princípio que a igreja é contrária, por exemplo, o assassinato de inocentes, qualquer que seja ele. É por causa desse princípio que a igreja é contrária à eutanásia. É por causa desse princípio que a igreja é contrária ao homicídio. Né? Então, a igreja protege a dignidade da vida. A dignidade da vida no trabalho, a dignidade da vida na família, a dignidade da vida dentro do universo político. Por isso que a igreja é frontalmente contrária ao comunismo. Porque o comunismo rebaixa a dignidade da vida. E aí o ser humano ele perde-se dentro da coletividade.
E aí ele passa a não ter mais aquele valor se ele sai da coletividade. E é por isso que a igreja sempre foi frontalmente contrária ao comunismo. Da mesma forma que a igreja tece críticas ao capitalismo, muito maiores são as críticas, né? Incomparavelmente maiores as críticas que a igreja tece contra o comunismo. E aí a gente vai para o segundo princípio da doutrina social da igreja, que é o princípio do bem comum. E aí a igreja vai ensinar o que é o princípio do bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é o objetivo para o qual deve tender toda a ação humana, e especialmente toda a ação social. Por exemplo, um apostolado que o padre Paulo faça, ele deve visar o bem comum, né? Deve visar a formação dessas pessoas que estão aqui, deve visar o crescimento, o amadurecimento humano, o vocacional, o espiritual, de todos os seus paroquianos virtuais, seus paroquianos presenciais também, né? Toda ação econômica deve visar o bem comum, né? Toda ação política deve visar o bem comum, toda a atuação do homem no campo do trabalho, no campo da cultura. Tudo que o homem faz enquanto sociedade deve visar o bem comum. E a igreja ensina, o bem comum ele é muito mais do que a soma dos bens individuais. Não se pode recortar a sociedade. Do mesmo jeito que nós não somos um coletivismo, em que o indivíduo ele está imerso dentro daquela massa amorfa que é a sociedade, o povo. Isso não existe, isso não é católico, essa dimensão de que o homem ele está isolado no meio da multidão. Não é. Da mesma forma, não é católico o pensamento de que o homem é uma ilha, porque não é. O homem vive em sociedade, e ele foi construído, ele foi criado para viver em sociedade. Deus é sociedade, Deus é comunidade, são 3 pessoas que se relacionam e a troca de amor. Da mesma forma, assim tem que ser a vida do homem, entre sociedade. Pois bem, o bem comum ele é mais do que a soma dos bens individuais, tomados individualmente. Ele é um bem superior, que, claro, faz parte do bem comum os bens individuais, mas ele não deve afogar os bens individuais. Outra coisa que a gente precisa se lembrar quando está falando sobre o princípio da dignidade humana e do bem comum é a questão da família. Muitas vezes nós pensamos que a célula da sociedade é o indivíduo, e de fato não é o indivíduo a célula da sociedade. A célula da sociedade é a família. Então a sociedade ela deve visar proteger a família. Então, por exemplo, quando chega um deputado, um vereador, um governador, um prefeito, um presidente no poder, a gente deve pensar, será que ele está agindo de forma católica? Veremos. O que é que ele está fazendo para promover a família? O que é que ele está fazendo para destruir a família? Esse deve ser o critério. E não simplesmente a individualidade do cidadão, mas a família. Por exemplo, quando um político cria uma lei que equipara a união entre pares homossexuais ao casamento, ele está destruindo a família. Porque a família é uma sociedade que deve ser privilegiada. A comunidade familiar não pode ser equiparada a nenhuma outra forma de associação humana. Nunca. A família é sempre superior, sempre mais importante, deve ser sempre resguardada e protegida. Por exemplo, quando uma empresa permite que a mãe fique mais 2 meses em casa com o seu bebezinho, em vez de ficar só 4 meses, que é o mínimo, mas deixa que ela fique 6 meses e às vezes emenda logo as férias, dessa forma está se protegendo a dignidade da mãe, a dignidade da família. Quando uma empresa faz uma convocação para que um funcionário seja transferido de uma cidade para outra e lhe dá um bônus para poder lhe levar a sua família, isso também está protegendo a dignidade da família. Ou quando uma empresa disponibiliza uma creche para os filhos dos seus funcionários, também está priorizando e está protegendo a família. Então, sempre que a gente pensa do bem comum, a gente tem que pensar imediatamente no bem da família. Certo? Existe uma distância muito grande entre o Estado e a família. E a família deve ser protegida. E aí a gente entra no terceiro princípio da doutrina social da igreja, que é o princípio da subsidiariedade, que a gente pode chamar também o princípio da franquia. Como é que funciona esse princípio? Funciona basicamente assim.
Eu costumo dar duas definições para ele. A primeira é: os problemas locais devem ser resolvidos localmente. Essa é uma das definições do princípio da franquia. Os problemas locais devem ser resolvidos localmente. A segunda definição é: se eu não conseguir resolver o meu problema local localmente, eu devo e posso recorrer a um organismo superior para que ele me ajude a resolver esse problema. Ou seja, eu vou franquear o meu problema para uma instância superior para que ela me auxilie, ela me dê subsídios para resolver esse problema. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de que os meus filhos estejam de cabelo cortado? É minha e da minha esposa. Se eu não sou cabeleireiro, se eu não sei cortar cabelo, eu vou franquear essa responsabilidade para o meu vizinho que é cabeleireiro. Entendeu? E aí ele vai e corta. Se ele não conseguir, a gente vai atrás de uma pessoa no bairro vizinho. Outro exemplo. Quem é responsável pela segurança da minha família? Em primeiro lugar, eu. Né? O catecismo fala isso com muita clareza. Né? Que o indivíduo ele é responsável, podendo recorrer até mesmo às armas, diz assim o catecismo, para proteger a comunidade civil que está sob a sua responsabilidade. Né? Então, o princípio da subsidiariedade me diz isso. Mas se eu não for capaz de proteger a minha família, sei lá, de uma gangue que está entrando aqui, aí eu vou franquear essa responsabilidade para a polícia da minha cidade, por exemplo. Entendeu? Por outro exemplo aqui, eu moro numa vila e nessa vila tem um açude lá perto. E aí a gente descobriu que tem uma das pessoas, das casas, que está jogando lixo lá dentro do açude. Né? Qual é a primeira atitude a fazer? É ligar para a polícia, ligar para a prefeitura, ligar para o governador, né? Pedir ajuda para o presidente para resolver esse problema? Claro que não. É um problema local. Ele pode ser muito bem resolvido localmente. Então a gente vai lá, junta um grupo de moradores lá da vila, conversa lá com o cidadão: rapaz, para de jogar lixo aqui, é nosso açude, tal, vai prejudicar. Então, tem um buraco na minha rua. Eu vou ligar para a prefeitura para fechar. Calma, se eu não conseguir fechar, eu vou juntar todo mundo aqui e fazer um monte de areia, fazer cimento e fechar o buraco e resolveu. Eu não preciso jogar os meus problemas para instâncias superiores. É a partir dessa irresponsabilidade, desse comodismo de jogar sempre a responsabilidade para os superiores, que o homem vai perdendo um subprincípio que está dentro do princípio da subsidiariedade, que é o princípio da participação. Vou dar um exemplo disso. Alguns anos atrás, quando eu ainda morava em Fortaleza, tinha um pessoal que era os amarelinhos. Os amarelinhos, eles eram funcionários da prefeitura que andavam pelas ruas recolhendo os mendigos, né? Crianças que estavam lá pedindo esmola. Né? E aí eles orientavam a população, dizendo o seguinte: não dê esmola para as crianças, porque se você der esmola, eles vão continuar pedindo aqui na rua. O que é que a gente faz então? Nada, fecha o vidro e denuncia para os amarelinhos. Aí vejam bem, uma criança está pedindo esmola. O que é que eu vou dizer? Não, senhor, não vou lhe dar esmola, não. Fique com fome, vou ligar para os amarelinhos aqui. Aí, se você tiver com fome, você vai pedir o Bolsa Família para a prefeitura, para o presidente. Claro que não. Eu estou franqueando uma responsabilidade que eu poderia resolver. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho dinheiro, eu posso muito bem toda noite fazer uma sopa e distribuir ali para os mendigos do meu bairro. Não tem problema nenhum, pelo contrário. Né? Eu estou fazendo isso, eu estou desobrigando o Estado de fazer isso. Não precisa. Né? A caridade ela deve ser exercida sempre do próximo para o próximo mais próximo. Né? E não franquear desnecessariamente aquilo que eu posso fazer para instâncias superiores. Claro, há coisas que eu não vou conseguir fazer mesmo. Construir uma estrada de uma cidade para outra. Não dá para a gente construir uma estrada. Então quem vai ter que construir vai ser o governo do Estado. Ou sei lá, o presidente, ou a prefeitura, não sei. Mas coisas básicas, né? O exercício da caridade especificamente, é uma coisa que cabe a uma pessoa, cabe a uma família. Né? Faz parte da educação, inclusive dos filhos, eles aprenderem a saber que existe ali um mendigo que mora perto de você. E que você deve ajudá-lo. Não precisa você jogar tudo para o governo. Eu já pago imposto, o imposto vai para o Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. Né? E o pessoal recebe o Auxílio Brasil. Então não precisa mais eu fazer isso. Pelo contrário, você faça você, que talvez vai desobrigar. O governo não vai precisar mais fazer. Né? Se aquela pessoa não tiver necessidade, não vai pedir. Entendeu? Então se você tem... Exato. Fazer a sua parte, né? Então,
esse princípio aí é muito importante, porque é o terceiro princípio é onde você ser participante da transformação em sua Exatamente. volta, não é isso? Mas atrelado a esse princípio, então, há um contexto que é o contexto dos corpos intermediários, que funciona exatamente assim. Existe a família e existe o Estado aqui, lá na frente, certo? E da mesma forma, existe a família e existe a indústria, que está aqui no meio, certo? Uma família não consegue dialogar com o Estado. Um único trabalhador não consegue dialogar com uma indústria inteira. Então, o que é que acontece? Formam-se associações entre, por exemplo, entre os trabalhadores, ou entre as famílias, ou entre os moradores de tal bairro, ou entre os torcedores de tal time, ou os fiéis de tal paróquia. E essas associações, elas se constituem como corpos intermediários para fazer a relação entre as famílias e aquelas instâncias superiores. Se a família fosse sozinha lá, certamente seria oprimida pela instância superior. No entanto, se vai um grupo de famílias, se vai um grupo de pessoas, um grupo de pequenos movimentos, fazer uma solicitação, digamos assim, para a instância superior, é mais fácil que seja atendida. A igreja sempre estimulou esses corpos intermediários. Por exemplo, a fundação dos sindicatos. A igreja foi a primeira a estimular a fundação dos sindicatos. Infelizmente, os sindicatos eles foram tomados pela esquerda. Eles foram instrumentalizados. Mas os sindicatos, eles originalmente, eles são corpos intermediários bons, né? E aí muitas vezes, Em princípio, né? A princípio foi criado por uma função de fazer o bem, ou seja, de exatamente. promover Aí isso, muitas né? vezes uma pessoa católica, né, que vê a situação atual dos sindicatos, né, como eles estão sendo instrumentalizados para fins espúrios, né, pela esquerda especialmente, diz assim, a gente tem que acabar os sindicatos. Mas não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que sanar, a gente tem que sanear, purificar os sindicatos. A gente tem que tomar de volta os sindicatos. A gente tem que tomar de volta os movimentos, né? Às vezes o Papa fala aos movimentos sociais, fica todo mundo indignado, o Papa está falando para a esquerda, não sei o quê. Não. O Papa está falando porque os movimentos sociais, originalmente e idealmente, eles servem à doutrina social da igreja, porque eles se constituem corpos intermediários, que os católicos devem fazer uso. Tanto é que na década de 50, né, foi muito comum, especialmente durante o governo do Pio XII, a ação social católica, né, que eram grupos de trabalhadores, ou então grupos de estudantes, movimentos de famílias, né, que visavam justamente fazer essa função de corpos intermediários entre as empresas, entre as indústrias, né, entre o Estado e as famílias. Só que, claro, esses corpos intermediários eles foram dominados pela esquerda. O que é preciso fazer? É preciso destruí-los? Não. É preciso refundá-los. É preciso criar, talvez, Por exemplo, existe o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Você vai lá e todo mundo com a camisa da CUT, do PT, do PCdoB, do MST, movimentos completamente esquerdistas. Você diz, então vamos destruir o sindicato. Não, refunde o sindicato, ou então junte um grupinho e vá lá e ganhe a presidência do sindicato, e transforma aquele sindicato num verdadeiro corpo intermediário a serviço da sociedade. Isso é que se deve fazer, entendeu? Isso é que se deve, dessa forma que se deve atuar. Claro, se há pautas legítimas, as pautas legítimas devem ser apoiadas, e de fato há pautas legítimas, né? Mas se há pautas ilegítimas, não é porque a coisa é ruim em si, e sim porque está sendo mal administrado. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. Então, a gente tem o princípio da subsidiariedade. Por exemplo, o que uma família não pode fazer, recorre a uma associação de famílias. O que elas não podem fazer, recorre a uma associação de bairro, depois a uma prefeitura, depois ao governo do estado, depois ao governo federal, depois à Organização das Nações Unidas, da ONU, e por aí vai. Sempre deve existir um organismo superior para suprir aquilo que o organismo inferior não conseguir suprir. No entanto, o organismo superior ele não pode se meter naquilo que o menor puder fazer. Entendeu? Então, os três primeiros que você falou, O princípio da volta aí atrás. O dignidade do primeiro homem, da foi pessoa, né? O a segundo, o dignidade princípio do do homem. bem comum. O segundo, tudo deve ser feito para o Exato. bem comum O princípio social. da E o subsidiariedade ou o princípio da franquia. E o quarto é o princípio da então, solidariedade. O princípio da solidariedade é o princípio segundo o qual
nós devemos agir para além da justiça. Talvez eu não esteja sendo muito claro, então eu vou esclarecer. Solidariedade, ao passo que uma coisa muito simples de denominar na sociedade, todo mundo sabe o que é ser solidário, né? Ajudar aqueles que não têm. Mas é preciso que a gente entenda que existe aquilo que é devido aos pobres. Né? E aí a gente entra em uma outra fase de conceitos, que seria diferenciar aquilo que é essencial daquilo que é digno, daquilo que é supérfluo. E aí a doutrina da igreja nos ensina da seguinte forma. Existe aquilo que é essencial para todos. Por exemplo, é essencial para mim, é essencial para o Padre Paulo e para todos que estão nos assistindo aqui, que é basicamente ter onde dormir, ter o que comer, ter o que vestir, né? Isso aí é o essencial, aquilo que é necessário. O que é necessário é igual para todo mundo. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, todo mundo precisa ter onde dormir. Em seguida, a gente tem aquilo que é digno. O que é digno? Não necessariamente o que é digno para mim será digno para o Padre Paulo. Por exemplo, eu trabalho viajando. Logo, eu preciso de um carro que me dê segurança de trabalhar viajando. O Padre Paulo talvez não trabalhe viajando. Então, ele não precisa desse carro. No entanto, o Padre Paulo, ele administra os sacramentos. Então, ele precisa de uma roupa social, de um sapato social para trabalhar. E um pedreiro não precisa de um sapato social para trabalhar, porque ele trabalha com bota, né? Um juiz trabalha de paletó, eu não trabalho de paletó. Então eu não preciso que o meu salário comporte um valor para comprar paletó, um juiz precisa. E assim, aquilo que é digno para o juiz não necessariamente será digno para mim. Aquilo que é digno para mim não necessariamente será digno para um padre, para um professor, para um estagiário. Aquilo que é digno para cada um desses não necessariamente será digno para um pedreiro, para um cabeleireiro. Para todos o necessário é o mesmo. Agora, o que é digno... E qual seria o que seria digno para todos que a igreja o que a igreja fala sobre isso é o seguinte. Para todos é imprescindível aquilo que é necessário, certo? Aquilo que é digno para mim, eu posso até renunciar por um tempo em vista de que os demais tenham acesso àquilo que é necessário. Então, todos precisamos do necessário. O digno é aquilo que você vai almejar, você vai trabalhar para ter, você vai buscar, certo? Mas o que é digno para você não necessariamente será digno para mim. E assim, sucessivamente, ao redor da sociedade. E acima daquilo que é digno, existe aquilo que é supérfluo. E aí, quanto ao supérfluo, assim, uma outra coisa. O que é digno vai muito da consciência daquela pessoa, né? Vai muito da consciência da pessoa que está falando, né? Que, por exemplo, talvez para algum médico seja digno o dinheiro para comprar tal roupa, mas para mim não é, porque eu não trabalho com aquela roupa, eu trabalho com roupa de hospital, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, eu preciso talvez ir para um congresso de tempos em tempos para me atualizar, sei lá, um motorista de táxi não precisa desse congresso. Talvez o que é digno para mim não é o que é digno para ele. E por aí vai. Então, o que é digno é uma coisa que é subjetivo, depende da pessoa, do sujeito, né? E o que é supérfluo? Supérfluo é aquilo que excede o digno. E a igreja é muito clara quanto ao supérfluo. O supérfluo não nos pertence. O supérfluo pertence aos pobres, pertence àqueles que nada têm. Então, se eu tenho aquilo que é supérfluo, eu tenho obrigação de dar aquilo que é supérfluo para os pobres, para aqueles que não têm nem o necessário. Certo? Se eu não tenho o que é supérfluo, eu tenho só o que é digno, mas eu encontro diante de mim uma pessoa que não tem sequer o necessário, eu não sou obrigado a dar aquilo que é digno para mim, para aquela pessoa. Mas me faz uma pessoa virtuosa se eu tomo essa atitude de reduzir, tirar de mim aquilo que é digno, muito embora não seja obrigatório fazê-lo, mas me torna uma pessoa virtuosa se eu tirar aquilo que é digno para mim e dar para aquela pessoa aquilo que é necessário e ela não tem. Mas a igreja ensina, né, e o Papa Paulo VI falou muito isso, né, que se todos aqueles que têm o supérfluo abdicarem da posse daquilo que é supérfluo, né, e doarem para aqueles que não têm sequer o necessário, todos terão aquilo que é digno. Então não...
aquilo que fala o Evangelho, né? Quem tem duas túnicas, eu acho que Perfeitamente. ilustra isso, ter uma. Não é que você vai tirar sua roupa e dar para outro e ficar nu. Ou seja, você tirar a sua dignidade para Exatamente. não Exatamente. descobrir outro, né? Eu acho que Isso. é o supérfluo. Se eu tenho a mais e aquilo não vai me fazer tirar, não vai ferir minha dignidade, não vai fazer falta, Perfeito. eu devo ajudar. E o ato heróico também, como você falou aí, de Exatamente. Eu posso poder privar-me, ser né? Eu virtuoso. posso me privar, por exemplo. Eu posso me privar daquilo que é necessário para mim, para dar para os meus filhos. Entendeu? Esse é um ato de heroísmo, Uhum. né? Não é um ato que é obrigatório, mas é um ato de heroísmo, né? Existe uma questão aí que se trata de justiça. Então, quando uma pessoa pega aquilo que é supérfluo para si e dá para aquele que é pobre, que não tem nem o necessário, ela não está agindo com solidariedade, ela está agindo com justiça. É justo que todos tenham o necessário. Inclusive, Santo Tomás de Aquino, ele fala sobre o chamado furto famélico. Né? Aí a gente teria que aprofundar muito, mas só para dar, Isso aí é mas só para dar uma mais introdução. profunda, né? Né? Uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que está passando fome, ela pode chegar numa bodega e pegar um cacho de banana e sair comendo. E aquilo não é crime. Ela não pode ser punida por aquilo. Inclusive, o Código Penal, ele recepciona esse tipo de atitude. Né? É aquilo que é necessário, é chamado furto famélico, que é aquele assim, não é que a necessidade justifica o furto, é que, em caso de necessidade, aquilo que é propriedade se torna comunitário. E aí não é mais meu, não é mais seu, é daquele que está precisando agora para não morrer de fome. Então trata-se. Hã? Naqueles casos extremos, né? Nesses casos E bem extremos específico, de e bem alimentação. específicos. Unicamente de alimentação. Então, é muito interessante isso, o que você está colocando, né? Esses 4 pontos que ajudam a filtrar o que é, de fato, viver a doutrina social da igreja. Como é rico. Quanto de nós, eu digo assim, a igreja poderia saber mais sobre isso, né? Entender quanto é a riqueza a igreja tem desse pensamento tão bem elaborado, e não só do pensamento, mas da Isso. sua E a praxis, igreja tem né? Da uma, sua a igreja tem um prática. negócio tão interessante, Disso. padre, que é a forma múltiplice de atitude, né? Que é o seguinte: ela nos dá o método de agir, ela nos dá os princípios para filtrar a forma como eu vou enxergar a realidade, a forma como eu vou julgar situações, a forma como eu vou agir, mas ela não me obriga a agir de tal ou tal maneira. Então, se nós dois enxergamos a realidade de acordo com os princípios da doutrina social da igreja, adotamos como método de ação o método da doutrina social da igreja, o senhor pode tomar uma decisão e eu posso tomar outra. Por exemplo, a gente está vendo que tem pessoas morrendo de fome. O senhor pode decidir fazer um sopão para eles toda sexta-feira e eu posso decidir abrir uma empresa e contratar eles para trabalhar na minha empresa. Né? A gente está agindo de formas diferentes, os Correto. dois agindo conforme a doutrina social da igreja. Eu não vou poder dizer que o senhor está agindo errado e nem o senhor poderá dizer que eu estou agindo errado. Nós dois estamos agindo corretamente, porque a igreja ela não engessa a atitude. Ela diz apenas o seguinte: né, se o homem está sofrendo, né, se existe ali uma necessidade de serviço à caridade, aquela necessidade ela deve ser satisfeita. Não importa se você vai agir da forma A, da forma B ou da forma C. Se for dentro daquilo que a igreja ensina, se for através dos filtros que a igreja ensina, é óbvio que você vai agir da forma que lhe parecer mais conveniente, da forma que tiver na sua mão. Por exemplo, há na política muitas injustiças, mas não necessariamente nós dois vamos nos candidatar, né? A gente vai agir, vai educar, pode ser que um se candidate e o outro acha que não, o outro prefere abrir uma empresa ou então criar um colégio para educar as próximas gerações, o outro prefere produzir cultura para poder educar as gerações na alta cultura, no cultivo da arte, né, da admiração do belo, né, e também vai estar agindo de acordo com o mandato da igreja. Né? Não é uma forma única de agir, uma forma engessada, como seria, por exemplo, no Islã. Quando eu estava estudando a doutrina social da igreja,
a gente chega num momento que você se pergunta assim, por que é que a igreja tem uma doutrina social? A igreja católica. Por que é que ela tem uma doutrina Por social? quê? Por que é que ela não tem só uma doutrina espiritual? É uma pergunta que a gente poderia se fazer. Eu já, de alguma forma, já respondia lá no começo, quando eu falei a respeito de Jesus ter dito que é rei do céu e da terra, né? Todo o poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra. Mas não é só isso. A igreja tem uma doutrina social porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Né? De fato, foi isso que declarou a igreja contra a heresia dos monofisitas, né? Lá no concílio de segundo Constantinopla, né? Século V. Pois bem, sendo 100% Deus, o seu corpo, portanto, é divino e precisa ter, portanto, uma doutrina espiritual. Sendo 100% homem, o seu corpo é humano e precisa ter, portanto, uma doutrina que seja encarada no corpo, que seja encarada na vida material, na sociedade material. É por isso que a igreja tem uma doutrina social, diferente, por exemplo, do Islã. O Islã não tem uma doutrina espiritual. O Islã e o Alcorão, ele é todo social. Ele manda fazer um Estado, manda as pessoas se organizarem politicamente de tal forma, a organização da guerra de tal forma, a organização da casa de tal forma. Ele não tem uma doutrina espiritual. Se você pegar o protestantismo, ele não tem uma doutrina social. Né? Ele fala só da parte espiritual. Muitas vezes há, inclusive, confusão. Você vê um pastor se candidatando a prefeito, governador, deputado, né? Coisa que você não vê um padre fazendo. Né? Porque existe muito clara na Igreja Católica essa distinção de função, né? Daqueles que correspondem à igreja que está para ensinar, a igreja docente, e da igreja que está para aprender e para praticar, que é a igreja discente, somos nós os leigos, né? Enquanto o Senhor está ensinando, nós estamos aprendendo, estamos praticando. Então, a quem caberá criar uma empresa para gerar empregos? Ao Senhor ou a mim? A mim. A quem caberá ensinar como um político deve agir? A igreja docente. E quem deve se candidatar no cargo político? A igreja discente, nós, os leigos. Né? E dessa forma a igreja se organiza, tendo então uma doutrina espiritual e uma doutrina social. Não há outra religião no mundo, não há outra Muito religião no bem. mundo que tenha por que ter uma doutrina social a não ser a igreja. Né? Porque o único fundador, que é 100% Deus, 100% Pois homem, é o fundador da igreja católica. é uma explicação muito clara e muito interessante. E eu gostaria que você voltasse lá naquela a diferença lá, só para dar uma resumida aqui, ser justo e Perfeito. ser Tudo solidário. isso que a gente estava falando, a respeito do que é A essencial, do que diferença. é digno e do que é supérfluo, diz respeito à justiça. A justiça é que fala que você deve dar o que é supérfluo para os que não têm o necessário. A solidariedade vai além disso. Solidariedade vai além do que é simplesmente justo. É você desejar o bem do próximo, superando inclusive o seu próprio bem. Né? É desejar que o próximo tenha a plenitude da dignidade. E aí, a igreja tem, portanto, esses 4 princípios: o princípio da dignidade da pessoa, princípio do bem comum, princípio da subsidiariedade e princípio da solidariedade. Aí alguma pessoa pode dizer, mas eu li algo sobre o princípio da destinação universal dos bens. O princípio da destinação universal dos bens, ele é um subprincípio que está dentro do princípio do bem comum. Né? Aí o outro diz, mas eu li sobre o princípio da propriedade privada. O princípio da propriedade privada está dentro do princípio da dignidade do homem. Né? E aí por aí vai. Aí você tem o princípio da participação, né, que está dentro do princípio do bem comum e dentro do princípio da dignidade humana. Veja, todos os princípios eles estão interligados. Não tem como você. Estão interligados. Exato. Não Tudo tem como para o você dizer bem do assim, eu homem, estou né? agindo de acordo com o princípio da dignidade do homem, contrário ao princípio do bem comum. Não é possível. Você tem que estar sempre agindo de acordo com todos os princípios, caso contrário, você não vai estar agindo de acordo com nenhum deles, né? Que eles estão todos interligados. Doutor, daria para a gente fazer aqui um grande estudo. Você também tem um trabalho muito bom no seu perfil lá. E
a gente poderia ficar a noite toda aqui falando sobre isso, mas que pena que já estamos quase no finzinho, né? E eu vou deixar aqui para as considerações finais para amarrar aquilo que você gostaria de falar, se Tá não deu certo. para falar. Então, pronto, vou E falar rapidamente aqui. Então, vejamos. Quando a igreja diz que dentro da sua identidade encontra-se a diaconia, que é o serviço dos necessitados, e ela própria orienta o serviço da diaconia, o serviço dos necessitados, para a ação social, ou seja, para a doutrina social, é evidente que cada católico precisa se aprofundar naquilo que é a doutrina social, para que consiga viver melhor a sua dignidade de católico. Do mesmo jeito que nós devemos nos aprofundar na doutrina dos sacramentos, para viver melhor a dimensão da liturgia, da mesma forma que nós precisamos nos aprofundar naquilo que é o querigma, para viver melhor a dimensão da martiria, né, da evangelização, nós precisamos também nos aprofundar na dimensão da doutrina social da igreja, para viver bem a diaconia. Eu tenho uma assinatura que se chama o catolicismo. Dentro dessa assinatura tem uns cursos, né, que a gente faz e tem as aulas semanais. E tem um curso lá sobre a introdução à moral. Tem uma aula justamente sobre essa questão do furto famélico. Porque, claro, a doutrina social da igreja como um todo, ela está dentro da teologia moral, né? Então a gente fala a gente dá um exemplo aqui que às vezes parece que está fora, mas na verdade está dentro porque a doutrina social da igreja é uma parte da teologia moral, né? Você pega a teologia, a grande teologia, aí você divide, né? A teologia dogmática, a teologia sacramental, a teologia moral e as outras menores, né? Então, dentro da teologia moral está a doutrina social da igreja, que é como o homem deve agir, né? E aí, claro, a gente tem que continuamente se aprofundar nisso. Não dá para você conhecer superficialmente e achar que está suficiente. Tem que se aprofundar. Não dá para você querer ser um bom cristão e querer amar a Deus se você não conhece a lei de Deus, se você não conhece aquilo que a igreja nos ensina sobre cada um dos elementos do ser católico, né? Então eu acho que era muito isso, padre. Claro, é um conteúdo muito vasto que não dá para a gente explanar tudo. não, é um mundo. Aqui é para a gente dar um aperitivo daquilo que existe na igreja. Essa dimensão da caridade, a dimensão da diaconia. E aqui é o mundo. Com certeza as pessoas que queiram aprofundar mais, é só te seguir lá. Com certeza vai ter acesso a um conteúdo melhor. Melhor não, aprofundado, né? Daquilo que foi apenas uma vírgula para acordar que existe isso, né? E eu pergunto mais, doutor. Nós estamos na quaresma. Então, esse tema caiu como uma luva, né? Essa questão do despertar para de voltar para Deus na liturgia e essa questão de ter a capacidade de ver o outro, né? Não com indiferença, mas ver o outro como você colocou aí, como o bom samaritano viu. Então, essa dimensão aí que nós precisamos encarnar na nossa vida, despertar e entender que não é uma ação isolada se alguém faz, mas é algo constituinte da igreja. Que conselho tu daria prático para alguém nessa quaresma a partir dessa Esmola. perspectiva? A igreja já dá esse conselho prático, né? A Pois é, igreja, está a igreja ela nos dá três orientações, né? Para a gente seguir na quaresma. O jejum, a oração, na verdade, a oração, o jejum e a esmola. Essa semana eu estava até falando sobre isso no Instagram, né? Que são essas três dimensões que fortalecem o organismo espiritual, né? A oração fortalece o espírito, o jejum fortalece o corpo, fortalece a vontade, e a esmola fortalece a dimensão da vivência da sociedade, né? Claro, todas elas estão interligadas, né? Você ter uma vida de oração vai favorecer a vivência do jejum, vai favorecer a vivência da esmola. Você ter o desapego vai favorecer a oração, vai favorecer o jejum. E tudo é interligado, né? Mas a esmola, especificamente, ela favorece a dimensão da vida em sociedade. Então, eu recomendo muito uma coisa que a gente faz lá em casa. Que assim, sempre na quaresma a gente abre o guarda-roupa, vê aquelas roupas que você já não usa tanto, né? Não é lixo, não é para dar lixo. É para dar aquilo que tá, tem sobrando. que dar. Né? Uma roupa que é boa, mas faz tempo que você não usa, é porque não está te fazendo falta. Né? Ou então um sapato, uma calça,
Às vezes um livro que você tem e já leu e não vai mais fazer falta para você, né? Ou então sempre comprar um pouquinho mais na feira para poder dar para o mendigo que sempre bate na sua porta, né? E aí fazer um despojamento. É muito importante a gente fazer isso durante a quaresma. E quando você faz isso, você vai ver que a alma se alarga. Assim, né? É muito, a mais alegria, é bíblico, né? A mais alegria em dar do que em receber. Né? E com certeza Deus se aproveita disso para nos ajudar nesse processo de conversão. Né? Fazer o despojamento, dar esmola. Né? Uma outra dica que eu dou é você sair de casa com uns pacotes de arroz, de macarrão, de feijão e dar no sinal. Né? Você vai no mercado, você sempre compra, sei lá, 5 quilos de arroz, compra 10 agora dessa vez e bota o que você usa normalmente, fica dentro da despensa, o que você não usa, deixa lá no porta-luva do carro. A pessoa bateu pedindo esmola, você dá. Ou compra uns pacotes de biscoito a mais. Né? Faça alguma coisa para dar, para servir, né? Para se despojar. Isso é muito importante nessa quaresma. E você falava também nessa dimensão de educar os filhos. Como os pais poderiam educar bem os filhos para ter essa Dessa forma, sensibilidade da eu acho que não tem caridade? forma melhor do que essa, não, padre. O exemplo que a criança tem, né, de ver o seu pai tocando num mendigo, entregando uma comida, né, dando bom dia, desejando que Deus abençoe o dia daquela pessoa, né, aquilo não se apaga nunca. Né? O melhor exemplo, São Francisco dizia isso, né? Vamos evangelizar e, se necessário, usemos as palavras, porque mais forte do que as palavras é o próprio testemunho, né? Aquilo que você faz. Né? A gente não educa só os nossos filhos quando a gente senta na cadeira e ele senta do lado e diz, agora eu vou te educar. Pelo contrário, a hora que você menos educa o seu filho é quando você está fazendo isso. Quando você educa mais ele é quando você está vivendo a vida normal e ele está vendo o que você está fazendo. Né? Quando você trata de forma educada uma pessoa pobre que vai na tua porta. Né? Quando você trata como uma pessoa, né? Como uma pessoa digna, né? Uma pessoa que é menor, que é mais necessitada. Quando você ajuda, quando você deixa até faltar um pouco para você. Por exemplo, você passou no drive do McDonald's, comprou um sanduíche para cada pessoa da família e na hora que você parou no sinal, o mendigo bateu na sua porta. Tá todo mundo comendo seu sanduíche. Basta ouvir entregue o seu. Aquilo nunca mais seu filho vai esquecer. A melhor forma de você educar a pessoa, a sua família, a sua criança, é você fazendo e ele vai aprender e não tem quem apague esse exemplo, né? É como se diz, né? O exemplo arrasta, né? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Doutor Rubem, aqui é a nossa live realmente. Quem não assistiu, entrou no final, vai ficar salva. E realmente são palavras profundas daquilo que é a igreja, a riqueza que é a igreja, o que ela ensina, né? E nesses 3 dias a gente mergulhando nesse mistério da liturgia, do encontro com Deus, do encontro com o próximo na caridade, esses exemplos que você bem colocou. E alguém dizia, não só na quaresma, mas Perfeito, para a vida toda a perfeito. caridade. É isso, né? São Paulo diz que são das 3 virtudes teologais, né? Só vai restar uma Exatamente a no final, caridade. né? Caridade. Então, fazendo aqui, você já antecipa, de certa maneira, o céu. Doutor, muito obrigado. Que Deus abençoe a você, Amém. sua família, a todos que estão aí. Que pena que tem que terminar, já passou de 1 hora e uma live fica muito longa. Com certeza, se necessário não, se for oportuno, tiver como, a gente volta a esse tema aqui, aprofundando mais, que é um mundo de coisa. E quem puder, siga lá o doutor que ainda não se segue, e também procurar entender o que é a doutrina social da igreja. Existem livros, existe na própria internet, existe curso, então você vai entender melhor o que é essa mãe, Perfeito. a mãe igreja. Né? Eu que Então, agradeço, muito padre. obrigado. Reze pelos meus filhos, Deixa para os eu. bichinhos ficarem bons e pela gravidez da minha mulher. Tá bem. Que Deus abençoe a você, doutor, e a todos, em nome do Pai, do Amém. Filho e do Espírito Boa Santo. noite. Tchau, Amém. tchau. Uma boa noite.